Oi, Merielle, Shalimar, Daisy, Cleide, boa noite. Oi, Vanessa. Bom ver vocês aqui novamente. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Tudo bem? Tudo bem, Thaís? Bom ver você aqui. Tudo bem, Sueli? Vamos... Sempre a pergunta é, né? Meu áudio tá bom? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem, dona Ilka? Estão me ouvindo bem, senhores e senhoras? Shalimar tá complexa, já recebi as mensagens da Shalimar. Tudo bem, Carol? Como tá? Como tá a família em Portugal? Tudo bem, Si? Tá ótimo, então. Então, primeiramente, queria desejar boa noite para vocês. Mais uma live que estamos falando sobre mais um tema interessante. Na verdade, essa é uma live um pouco aberta, né? Que eu decidi fazer porque, na verdade, esse tema, se a gente for pensar bem, esse tema falar sobre o que o paciente tem ou deveria conhecer sobre a sua doença. Eu acho que isso é um desafio, né? É um desafio. Eu tenho tido nessa quarentena a possibilidade de ter contato com novos pacientes e esses pacientes me trazem as maiores dúvidas, assim, coisas que às vezes eu tenho, né, dificuldade até de explicar. Mas eu acho que assim, todo mundo merece uma resposta, todo mundo merece uma tentativa de resposta, né? Então, basicamente é isso. Eu acho que hoje a nossa ideia aqui é deixar o chat aberto. Vocês estão aí falando boa noite para mim, Karen, Eliane Maia, Cláudio, Sirlene, Patrícia Guiar, todo mundo me dando oi. Eu gostaria que vocês usassem o chat para poderem me mandar perguntas. Simone, a pessoa que me dá suporte aí no chat, tá de olho aí nas dúvidas que vocês possam ter e quem sabe eu vou conseguir responder, né? Então a ideia é o seguinte, nós estamos abrindo a live agora, estamos já com um público bem legal. Tudo bem, Júnior? Coutinho e Andréia, pacientes de muito tempo atrás. Espero que vocês estejam bem. Tudo bem, Maurício Coutinho, meu amigo? Nos falamos essa semana. Então é o seguinte, gente, esse é um ambiente muito informal, tá? Esse é um ambiente muito informal. E por isso, né, a gente estando num ambiente informal, vocês têm total tranquilidade de me mandar perguntas, tá bom? Eu gostaria de dizer que assim, normalmente esse tema ele é abordado com uma aula em PowerPoint que a gente faz o suporte, né, das informações com algumas projeções, né? Então, o que eu acho é que assim, o que não ficar claro, vocês coloquem aí no chat para eu poder também explorar melhor o que não, né, não foi bem esclarecido. Então a ideia de hoje é conversar com vocês sobre o que eu, né, Marcos, fico sendo desafiado no meu consultório quando eu pego um paciente que ou vem com a intenção de tirar dúvidas sobre a doença, ou quando o paciente está no seu exercício diagnóstico, ele está ali buscando saber o que tem e
a maioria das vezes, né, como vem para mim, aqui praticamente eu só atendo pacientes com doenças do tipo esclerose múltipla e parecidas com esclerose múltipla, então acaba eu tendo a missão de dar o veredito, né? E esse veredito às vezes é duro, né? Às vezes é uma função um pouco árdua para mim de dizer, né, no final das contas, se o paciente tem ou não tem esclerose múltipla. E quando eu falo que tem, a ideia realmente é o paciente se sentir acolhido, é o paciente se sentir protegido, é o paciente sentir que tem uma pessoa ali na frente dele que está olhando por ele. Eu acho que isso que talvez seja as coisas que mais eu me esforce para desenvolver quando essa situação se coloca na minha frente, né? Se eu puder, eu não vou falar nomes de pacientes, mas eu já passei por situações muito angustiantes, né? Pacientes que vieram com esperança de não ter o diagnóstico e aí eu acabo tendo que confirmar. Outros que vêm com o diagnóstico e eu nego o diagnóstico, falo que não é outra coisa, vamos buscar outro diagnóstico para você. Então, realmente é um momento difícil. Para começar essa live, bem no que eu preciso me aprofundar, eu queria comentar uma coisa com vocês. Essa semana, algumas coisas aconteceram na minha vida. Primeira coisa, eu atendi pacientes que precisavam de muita atenção. Muita atenção porque a doença não veio fácil. A doença veio com um padrão agressivo. E eu tive, né, que me desdobrar para poder tentar resolver a situação de cada um deles. Se eu não me engano, são 3 pacientes que eu estou realmente aqui com o meu coração voltado para que eu consiga resolver, meu coração e meu cérebro. E realmente eu me esforcei bastante e eu acho que a gente vai conseguir nos próximos dias desenrolar essas 3 situações que são realmente complexas, né? Pacientes jovens que começam a doença com muita agressividade. E o que eu sinto desses pacientes? Na verdade, né, o paciente vem, não me conhece, chega pedindo ajuda, pedindo esclarecimentos e o mínimo que eu posso fazer é prestar esse serviço com humanidade, né? Humanidade, parceria, planejamento, seriedade, né? E é isso que eu posso oferecer a vocês. E o que eu ganho em troca? Eu ganho em troca gratidão. Eu ganho em troca gratidão, assim, a flor da pele, né? Pessoas que realmente me ligam, me abraçam, sorriem, né? A pessoa tá lá com, infelizmente, uma situação bem complexa e você, no final da consulta, você consegue envolver o paciente num ambiente em que ele consegue dar um sorriso, acreditar, sair dali com forças, né? Para poder correr atrás, né? Porque a partir dali, a partir do momento em que você estabelece o nível de necessidade, o nível de atitude, né? Será que tem que ser uma atitude urgente, uma atitude imediata, né? E às vezes é assim, né? Tem pacientes que às vezes saem do consultório e eu tenho que interná-los diretamente, né? E aí a angústia, como é que vai ser a internação? Será que a gente vai conseguir fazer o remédio? Será que a gente vai ter possibilidade, né, de fazer tudo que eu poderia oferecer para que a doença realmente regrida, né? E isso que eu mais prezo no ser humano é gratidão. A gratidão é uma coisa que realmente a gente precisa trabalhar, a gente precisa exteriorizar, né? Para a pessoa
entender que você está grato, né? E eu acho que hoje talvez o meu norte nesse início aqui dessa live é falar para vocês: mostrem gratidão para quem merece, né? Demonstrem gratidão. Isso é o mínimo que a gente pode fazer para uma pessoa que ajuda a gente, né? E é isso. Não vou falar mais, senão me emociono aqui. Tá bom? Tô vendo um monte de gente postar pergunta. A minha assessora Simone tá recolhendo as perguntas e eu tô lendo aqui algumas que eu vou conseguir responder hoje, tá bom? O que eu acho que a gente poderia começar abordando esse dia de hoje, né? O que o paciente deve saber sobre a sua doença, né? Primeira coisa que é interessante é que, assim, por muitos anos nós tivemos impressão que essa doença, né, por todas as características que eram vistas nos exames, principalmente de ressonância magnética, com a ação dos corticoides, que são remédios que desinflamam, que a doença era uma doença praticamente de base inflamatória. O sistema imune em uma pessoa que tem, infelizmente, alguma fragilidade, e essa fragilidade ela vem a partir possivelmente de uma influência genética. Então, existe um traço genético, né? Precisa ter um traço genético, precisa ter uma predisposição genética. A gente na medicina chama isso de susceptibilidade genética, né? E esse indivíduo que tem essa susceptibilidade genética, por algum fator a mais que nós entendemos que seja algum fator ambiental, ele faz com que o seu sistema imune trabalhe de uma forma errada, atacando áreas do sistema nervoso central. Então, basicamente, o paciente com esclerose múltipla ele tem que entender que, às vezes, explicar o que causa isso, doutor? Por que eu tenho isso? O que a medicina pode dizer sobre a causa real da esclerose múltipla? Então, isso é o ponto talvez crucial, mais difícil de nós explicarmos, né? Porque a doença ela atinge pessoas que têm uma alteração genética específica. Ela não é uma doença que a gente tem que entender como uma doença geneticamente determinada, exclusivamente genética. Porque vocês entendam, olhando para o lado, olhem para o lado na sua família. Quantos pacientes de esclerose múltipla tem na sua família? Aqui no Rio de Janeiro, nós fizemos um estudo que, dos pacientes que nós atendemos, 6% deles tinham casos familiares. Então vocês veem, 6% de pacientes com casos familiares e 94% que não tem casos familiares. Ou seja, se fosse uma doença estritamente genética, mais familiares seriam comprometidos, né? Então isso mostra que a doença ela não funciona só por mecanismos genéticos. Porque existem doenças genéticas que você, uma vez tendo na sua família, você acaba transmitindo para os próximos familiares que vão vir adiante. Essas são as doenças claramente geneticamente determinadas, né? E a esclerose múltipla não é uma delas. A esclerose múltipla tem uma base genética, mas não explica toda a doença. Então o paciente tem que entender que existem fatores que muitas vezes
mesmo hoje em dia com a medicina avançada, talvez a gente não conheça. Eu vou dizer para vocês alguns fatores, né, que são fatores que estão relacionados com a doença e que são fatores relacionados à doença e que não são genéticos, tá? Então, por exemplo, fatores ambientais conhecidos que são influenciadores da doença ativar, da doença existir, tá? Então, no indivíduo que tenha um traço genético específico exposto a alguns fatores do ambiente, como, então vamos lá, primeiro fator que é conhecido, infecções virais na infância. Por que infecções virais? Como é que se chegou a isso? Na verdade, fazendo análises de pacientes já diagnosticados, né, se questionou a possibilidade de algum ataque viral na infância. Se viu que um vírus determinado, não vou dizer o nome do vírus, não tem necessidade, ele é mais frequente de acontecer em pacientes que desenvolvem esclerose múltipla no futuro. Só que tem muita gente que desenvolve esse vírus, ou o ataque desse vírus, e não desenvolve esclerose múltipla. Ou seja, não é só o vírus. Então, antes até tinha uma teoria que dizia que a doença era mediada por um vírus. Mas, infelizmente, não é a teoria mais aceita. Na verdade, o que acontece é que esse ataque viral faz com que o sistema imune interprete, né, o combate a esse vírus como também parte combater o sistema nervoso, ou seja, uma reação cruzada, uma reação de uma via que não deveria ser feito. Então, ele deveria combater o vírus, mas o vírus tem algumas partículas que são semelhantes a partículas que estão dentro do sistema nervoso central, e aí o sistema imune direciona isso também para o sistema nervoso central. Então existe essa teoria, por quê? Porque estatisticamente foi visto que grande parte dos pacientes tiveram a infecção desse vírus na infância. E aí a doença veio posteriormente, e aí se faz uma correlação de fator de risco possível. O nome desse vírus, só para ter aqui gravado, é o Epstein-Barr, se chama vírus Epstein-Barr. Além disso, existe a teoria também da latitude. A teoria da latitude quer dizer o seguinte: países mais frios, latitude norte, tem mais casos de esclerose múltipla que países mais quentes, latitude sul. E isso faz com que haja, então, o questionamento sobre a situação da exposição solar e da conversão da vitamina D. Ou seja, países nórdicos, vamos pensar, lá na Escandinávia, Suécia, né? Por exemplo, Finlândia. Lá nesses países é muito mais frequente pacientes com esclerose múltipla que no Brasil. E isso está muito associado ao clima. Claro que também tem um fator racial, tá? Que os caucasianos brancos têm mais esclerose múltipla que os negros. E aqui no Brasil a gente tem muita miscigenação. Mas vamos pensar na latitude somente. Quanto de exposição solar tem na Suécia e quanto de exposição solar tem no Rio de Janeiro, né? Olha a comparação disso. E a luz solar faz a conversão da vitamina D na sua forma ativa, e a vitamina D já está relacionada com alguns fenômenos em relação a mecanismos de inflamação e desinflamação. Então, é outra teoria. E essa teoria é uma teoria muito boa também, né? Então é mais uma, né? Outra teoria é o tabagismo. Hoje está vindo com força. Tabagismo. Então, pacientes com esclerose múltipla, eu recomendo que não fumem, tá? Porque além de ser um fator de estar mais relacionado ao paciente desenvolver a doença, né? Ou seja, ter o seu primeiro surto, estar relacionado a maior relação com o diagnóstico, também está relacionado com maior relação à pior evolução da doença. Por quê?
Por quê? Porque quando você fuma, as toxinas vão para o pulmão e o pulmão está cheio de sistema imunológico esperando para combater o que entra. E aí, quando entra, esse sistema imune reage a essas toxinas que são inaladas, né, no cigarro, e aí o sistema imune ativado é ruim para o paciente que tem esclerose múltipla, ou que tenha predisposição ou traço para ter a doença. Então, tanto está relacionado com maior número de diagnósticos, como está relacionado também a pior evolução. Então, daí a gente já começa com quatro hipóteses, que seria genética, viral, vitamina D, exposição solar e tabagismo agora. Tudo isso é complexo, né? E aí o paciente quer saber detalhadamente por que ele tem aquela doença. E é difícil de você explicar a ele. Na verdade, isso é um acaso que engloba possivelmente muitas coisas para que finalmente o paciente desenvolva uma doença neuroimune como essa. Tá? Então esse talvez seja um desafio. O paciente quer saber o que ele tem. O paciente quer, mas por que eu? Né? Ninguém na minha família tem. É mais comum isso, de não ter ninguém na família. Porque a gente chama disso uma doença esporádica. Né? Uma doença ocasional, esporádica. Não familiar. Os casos familiares são menos frequentes. Existem, mas são menos frequentes. Né? Então, assim, o outro desafio é mostrar para o paciente o significado de tanto exame que ele faz. Como é que é isso? Me fala a experiência de vocês dos exames. É muito exame, né? A gente pega exame de sangue, exame de líquor, exame de ressonância, exame do crânio, exame da coluna, potencial evocado, né? Às vezes exames que são para excluir outras doenças que nem são da área neurológica, né? E é isso. E aí a gente precisa ler os exames para que a gente possa traduzir uma coisa principal. Qual é essa coisa principal, senhores? É a gente negar que o paciente tenha outra doença que justifique os seus sintomas neurológicos. Então, esclerose múltipla é uma doença de exclusão, porque é uma doença rara. É uma doença rara. Então, sendo uma doença rara, a gente tem que pesquisar outras doenças mais comuns que poderiam poderiam gerar sintomas parecidos com esclerose múltipla. Entenderam? Então isso é obrigatório para que a gente possa esclarecer a verdade sobre esse diagnóstico. Né? E muitas vezes a gente não vê esclerose múltipla, porque não é só esclerose múltipla que existe de doenças neuroimunes. Hoje eu estava falando com uma paciente que está aqui até na sala, vou até lembrar do nome dela, paciente Verônica. A paciente Verônica está aqui na sala, foi ao meu consultório hoje, a conheci hoje, foi um grande prazer para mim. A Verônica me perguntou, tirou um papel da bolsa, abriu e perguntou assim: eu tenho mielite? Olha a pergunta da Verônica, eu tenho mielite? Me disseram que eu tenho mielite. Então, vamos explicar isso a Verônica e a vocês. Imaginem que esclerose múltipla é uma doença que causa inflamação em várias áreas. Uma delas é na medula, e o nome disso é mielite. Então, se você tem uma inflamação medular, você teve um surto de mielite. Mielite, a palavra significa inflamação na medula. Então,
existem outras doenças que cursam com mielite. Por exemplo, neuromielite óptica. É uma doença que afeta também a medula, inflamando a medula. Logo, o paciente vai ter também fenômenos de mielite, né? Então, o que acontece? Mielite é um fenômeno comum a várias doenças neuroimunes e não neuroimunes. Imaginem vocês que um paciente que tenha lúpus pode ter uma mielite. Imaginem vocês que um paciente que é agredido por um vírus comum, como, sei lá, vamos falar de um vírus herpes, pode ter uma mielite. Então, quer dizer, uma mielite nada mais é que um fenômeno de inflamação da medula, mas que não determina a causa dele. A gente falar mielite, a gente não está dizendo a causa, a gente está dizendo somente que houve uma inflamação. E na esclerose múltipla, mielites são frequentes. Então, quer dizer, ela tem um diagnóstico de esclerose múltipla, porém, o que mais chama atenção na doença dela são mielites. Inflama muito a medula dela. E inflamar a medula, às vezes, é muito perigoso, porque a medula é um ambiente muito fininho, é um cabo que conecta o cérebro ao corpo e o corpo ao cérebro. Então, se a gente inflama esse cabo, a conexão pode ficar perdida. E aí, ficando perdida, o sintoma aparece, os fenômenos aparecem. Dormência no corpo, falta de força, perna fraca, desequilíbrio, dificuldade para urinar, dormência na barriga, queimação no braço, queimação na perna. Tudo isso é justificado por uma mielite. Dependendo, obviamente, do tamanho dela, da localização dela, né? Exatamente, Rosângela falou, na medula espinhal, exatamente. Mielite é uma inflamação da medula espinhal. Então, para a gente entender, né, um pouco mais, a gente acaba tendo que se esforçar para compreender alguns nomes e entender esse mecanismo, que é assim, se eu inflamo um local tal, eu tenho um surto ou uma manifestação neurológica de acordo com aquele lugar. O sistema nervoso, ele é mapeado por áreas. Nessas áreas, você tem diversas funções. Se você tem uma doença que inflama o sistema nervoso, você vai obrigatoriamente gerar um fenômeno neurológico dos mais diversos. Depende do local. Como a doença se chama esclerose múltipla, essa doença ela não tem predileção. Ela é uma doença que afeta qualquer área do sistema nervoso central, que está o cérebro e a medula. Então, isso faz com que a gente entenda, né? Se o paciente vem com algum tipo de sintoma, o neurologista já se liga. Olha, talvez esse fenômeno esteja relacionado com uma lesão naquela área lá que eu vou procurar na ressonância magnética e acho. A área está lá, incomodada, magoada, inflamada, né? Então tudo isso se correlaciona, tudo isso faz sentido. Neurologia é uma especialidade que as coisas normalmente têm que bater, ou seja, você pensa num sintoma do paciente, o médico, o neurologista tem obrigação de entender aonde essa lesão está para poder fazer o exame mais adequado e não se perder fazendo exames desnecessários na investigação do caso, tá? Então, mais uma coisa que sempre é questionado Dr. Marcos, com esses exames que eu trouxe, eu já tenho diagnóstico de esclerose múltipla? Aí eu falo, olha,
Para isso, nós temos que lembrar quais critérios que atualmente fazem diagnóstico. Existem critérios mundiais para chegar a essa conclusão. E aí nós precisamos usar os exames para poder sim enquadrar se o paciente cumpre os critérios da doença. Por isso que é tão diferente um caso do outro. Cada paciente vem com um sintoma, cada paciente vem com um tempo de doença, cada paciente vem com um tipo de exame. E aí, isso que torna, né, desafiador concluir, às vezes, esse diagnóstico. Né? Perfeito. Seguimos. Já falei que a doença precisa de muita coisa para existir, não somente a parte genética. Já falei que a doença tem diversos sintomas associados, porque a doença ataca, a inflamação pode atacar diversas áreas do sistema nervoso. Ela é uma doença abrangente. Né? Agora, é interessante que vocês saibam também em relação às formas clínicas que essa doença pode se apresentar no paciente. Quando você faz o diagnóstico, a pergunta é: que tipo de esclerose múltipla eu tenho? Né? Que tipo de esclerose múltipla eu estou enquadrado? Né? Então, vou começar dizendo umas informações percentuais. Né? Então, vocês veem que quando a gente analisa uma população de pacientes com esclerose múltipla, nós vemos que a maior parte disparado são as formas chamadas surto e remissão. São as formas que você tem inflamação clara, tá? Que o paciente está bem e de um dia para o outro ele começa a desenvolver sintomas, tá? Os sintomas se instalam em horas, dias, e o paciente já está com a dificuldade específica. Ok? Então, esclerose múltipla, a principal forma é a forma de surtos. Se chama surto e remissão ou remitente e recorrente. A maioria dos pacientes está aí. Essa forma engloba em torno de 80 a 90% dos pacientes. Tá? 80 a 90%. Isso é muito bom. Por quê? Porque essa é a forma que mais é possível se tratar. É a forma que só no governo nós temos 8 tratamentos dentro do governo. 8 tratamentos. Tá? E essa forma de esclerose múltipla, ela precisa ser definida o mais rápido possível. Eu vi aqui uma paciente que botou aqui no chat que ela foi muito tempo confundida como uma doença psiquiátrica. Infelizmente, eu vejo muito isso. Um paciente meu, agora que eu estou tratando dele, eu vou falar o nome dele porque ele é uma figura muito feliz aí, se chama Rafael Queiroz. Rafael Queiroz é um paciente que por muito tempo foi tratado como uma doença psiquiátrica. Sofreu muito. E agora a gente está tentando mudar o curso aí da vida dele. Né? Por quê? Porque às vezes os sintomas de esclerose múltipla são sintomas subjetivos. Subjetivos são sintomas que só você sente. O médico não consegue ver. Tá? E aí, quando você fala pro médico, eu tô com a perna toda dormente, eu tô sentindo tonteira, eu tô não sei o que, o médico pode achar que aquilo ali é psicológico. E muitas vezes não é. Poder ser? Pode. Pode. Na medicina tudo pode. Tá? E aí,
Só que quando um paciente tem uma queixa, que ela é uma queixa que fica, né, sempre incomodando, esse paciente precisa ser investigado. Né? O ideal é que ele seja investigado, no mínimo. Né? Vem um paciente jovem, cheio de queixa. Você vai abandonar, vai falar, ah, não, toma só um calmante aí, segue a vida. Né? Na verdade, não. Na verdade, você tem que investir, você tem que investigar esse paciente, saber o que ele tem, fazer um exercício exaustivo, buscando um diagnóstico. Você pode não achar, beleza, mas você tentou. Você fez um exame de sangue, você fez pelo menos uma ressonância magnética, né? Não falo nem obrigatoriamente para falar do líquor, tá? Mas pelo menos um exame de imagem é para você ficar calçado que aquilo ali possivelmente não é uma doença orgânica, é uma doença mental. Ok, pode ser? Pode. Mas imagina um paciente com uma doença tipo esclerose múltipla ser taxado de um paciente psiquiátrico por anos e depois se descobrir que na verdade tudo aquilo era parte de uma doença real. Né? Tem um paciente que falou aí também sobre crises convulsivas, epilepsia. Na verdade isso é outra apresentação. Tem uma paciente minha aí no grupo de vocês chamada Gisele. Gisele, um abraço, vou falar de você, tá? Gisele é uma paciente que inaugurou o quadro de esclerose múltipla com uma crise convulsiva. Né? E na verdade as crises eram causadas por placas de esclerose múltipla. Né? Então hoje ela toma tanto medicação para combater as crises convulsivas, como também toma medicação preventiva de esclerose múltipla. Então assim, voltando para não perder o raciocínio. Então a forma mais comum é a forma chamada remitente recorrente ou a forma chamada surto-remissão, a mesma coisa. Tá? E aí, eu disse para vocês que é até 80%, 90%. Vamos botar 90%. O que são esses 10%? Tá? Que sobram? Esses 10% são as formas progressivas de cara, que a gente chama progressivas primárias. Tá? Então, um paciente que tem uma forma progressiva primária, ele não tem surto. Muitos pacientes me perguntam, eu tenho esclerose múltipla, mas eu nunca tive um surto. Sim, mas é porque você é uma esclerose múltipla progressiva. A esclerose múltipla tem forma de início ou em surto ou em progressão. Né? E aí, para você diferenciar essas duas situações, para você diferenciar se é surto ou se é progressão, é só você entender o que é um surto. Um surto é você estar bem e de repente você está com algum sintoma. É uma coisa rápida, é uma coisa aguda ou subaguda. Tá? Então, a forma progressiva é uma forma lenta. O paciente passa meses ou anos notando um sintoma que vai crescendo com o tempo. Tá? Então, isso é um curso progressivo. Curso progressivo é uma evolução, é uma piora progressiva. Sem picos. O pico é o surto, não tem isso. Pode até ter, mas a forma progressiva primária clássica não tem. Tá? E para você entender o mínimo para uma progressão, para você chamar atenção para o diagnóstico de esclerose múltipla, é que o paciente fique progredindo pelo menos por 1 ano. Ou seja, você vê ele hoje, ele fala, eu estou com a perna um pouco fraca. Você examina ele, tá lá, um pouquinho fraca, ok. Daqui a 1 ano, quando a gente combinar um retorno, se nada mais acontecer, ele volta. Se você notar que a perna está muito mais fraca, ou seja, evoluiu, então quer dizer que
se constitui um filme de 1 ano progredindo. Então isso é alerta. Por isso que os diagnósticos de formas progressivas demoram mais tempo se você estiver pegando no início, né? Se um paciente já chega para você com uma forma progressiva que começou há 10 anos atrás e ninguém diagnosticou, né? E aí você avalia ele, avalia essas histórias, avalia o exame físico e vê realmente que foi um quadro progressivo de 10 anos e os exames são compatíveis cumprindo critérios diagnósticos, você consegue fechar o diagnóstico de forma progressiva. Tá? Então existem 2 universos, universos de surtos e universos de progressão. Tá? Só que agora eu vou dar uma informação que é uma informação pesada. Essa informação, se vocês puderem, vale a pena compartilhem esse vídeo depois, porque são informações importantes. Tem 145 pessoas nessa sala hoje. Eu agradeço esse pessoal todo aqui me vendo. Obrigado mesmo. Isso é gratidão, tá? Eu sou grato a vocês. E o que eu estava falando? Estava falando do... me perdi. Estava falando da progressão. Eu estava falando que ia dar uma informação importante. Beleza, a informação importante é o seguinte. Quando o paciente começa a doença dele na forma que é a mais clássica, que se chama forma em surtos, né? Se ele não for tratado, tá? Então isso é uma informação valiosa. Se ele não for tratado, ele tem risco de, em torno de 10 anos, estar bem comprometido. Por isso que vocês têm que levar os seus tratamentos a sério. Por isso que vocês têm que levar a sério a continuidade do tratamento. Por quê? Porque se vocês não tomarem uma atitude de correrem atrás do tratamento, imagina uma pessoa com 20 anos de idade, tá? Diagnosticou agora. Se ela não fizer nada por ela, do ponto de vista de tratamento, né, de se tomar um tratamento preventivo que controle a doença, ela tem risco de estar depois de 10 anos, ou seja, aos 30 anos, com uma sequela importante. Então, a gente precisa levar a sério essa história, a gente precisa encontrar um caminho correto. Tá? Precisamos. Porque, infelizmente, eu vi uma pergunta aqui, a doença pode recuperar se lesou de forma brutal, de forma pontual, numa área nobre do sistema nervoso? Ela não volta. Então, nós precisamos tomar atitudes para o futuro. Nós precisamos agir na doença para o futuro, tá? Porque o passado é muito difícil de recuperar. Tem muitos pacientes que podem ter recuperado, eu já tive vários também, mas a prerrogativa o tratamento preventivo é para prevenir, não é para melhorar. Então o objetivo primário é prevenção, é estabilidade. Tá? Então essa é o que vocês têm que buscar para vocês. Tá bom? Vocês têm que buscar isso. Isso que vocês têm que cobrar dos seus médicos, do sistema de saúde, do plano de saúde. Tá? Pessoas que vão conseguir correr atrás disso para vocês, estabelecer qual é o melhor tratamento. Tá? Então, quando você evolui mal, ou seja, você tem uma forma surto e remissão, começou agora, e vamos pensar que infelizmente não houve condição de você começar o seu tratamento, tá? Porque isso é uma falha brutal, né? Hoje em dia a gente está tratando o mais rápido possível todo mundo, mas tem muita gente que não fez diagnóstico, viveu anos e anos sem saber que tinha doença,
né? E aí a doença evolui. Quando essa doença evolui, é possível que ela se transforme numa doença progressiva. É esse o maior medo que eu tenho frente aos meus pacientes, que hoje são pacientes que estão controlados, que estão tratados, que eu quero tratá-los da melhor forma para que eu não leve eles a correrem riscos, grandes riscos de se transformarem em pacientes com o que é chamado da forma secundária progressiva. Muita gente que está nessa sala, que eu estou vendo aqui o nominho, eu sei que tem essa forma secundária progressiva, né? E essa forma secundária progressiva, poucas coisas estão liberadas de tratamento. E aí, a gente tem que esperar os novos tratamentos chegarem ao mundo, ao Brasil, para que a gente possa também tratar esse tipo de forma, que se chama forma secundária progressiva. Infelizmente, a gente corre o risco, né? E para a gente reduzir esse risco ao máximo, nós precisamos tomar o tratamento mais ideal que cada um de vocês merece, porque cada um de vocês é um universo, cada um de vocês é um desafio, tá? Cada um de vocês demanda uma atenção específica, tá? Então a gente tem basicamente a forma que começa com surtos, surto, remissão, remitente e recorrente. A forma que começa progredindo, que é a progressiva primária. E a forma que os pacientes que tenham a forma surto e remissão possam vir a desenvolver em décadas, primeira, segunda, terceira década, depois do diagnóstico, um curso progressivo. E é isso que você deve agarrar o seu tratamento com força, porque é isso que a gente quer prevenir. O tratamento tem efeito colateral, o tratamento precisa muito da minha atenção, precisa de exames toda hora, precisa. Com o intuito de quê? Com o intuito de controlar você, da gente não deixar o rumo ir para o lado, né? E é isso que atualmente é a forma de manejar os pacientes com esclerose múltipla, das suas formas mais variadas, tá? Dentro desse cenário todo, né, eu tenho mais 10 minutinhos aqui para poder conversar com vocês. Eu não acho que a gente vai conseguir acabar o tema agora. Eu acho que esse tema serve para a gente fazer várias sextas-feiras. Até queria estar tomando aqui o meu Red Bull, o meu café, mas eu esqueci de trazer. Então, o que mais é interessante? O mais interessante é que, outra coisa, vou dizer para vocês. Muitas vezes o paciente chega para a gente e fala assim: doutor Marcos, eu tive uma dormência na perna esse ano e me mandaram aqui para eu poder conversar com você. E aí, né, avaliando o caso, investigando, vendo o perfil. Isso é outra coisa importante, o médico sempre fica na cabeça os perfis, né? Então, por exemplo, um paciente que venha para mim com uma queixa de dormência, se for um paciente idoso, eu não vou pensar em esclerose múltipla, né? Vou pensar em outras doenças neurológicas. Agora, se for um paciente novo, né? Adolescente, adulto jovem, eu tenho que acender aqui meu alerta, né? E aí, quando eu abro o exame desse paciente, né? Quando eu abro o exame de ressonância desse paciente, eu vejo que existe algumas lesões a mais do que se justificaria aquela dormência que ele está me apresentando ali no momento, né? Então,
muitas vezes, quando eu vejo a ressonância, a primeira ressonância do paciente que vem para mim, eu já tenho uma impressão que essa doença não começou propriamente dito naquele surto recente da dormência ou qualquer outra coisa, porque já existem manifestações de lesões na ressonância que dão impressão de serem mais antigas. Ou seja, o paciente já tinha doença. Não percebeu, porque a doença não atacou nenhuma área nobre promovendo surto, mas já marcou o cérebro ou a medula desse paciente, né? Então existem, e quando eu vejo isso, na verdade, eu explico isso para o paciente, tento ver no passado dele se algum outro sintoma atacou, se alguma outra coisa aconteceu, se algum sintoma leve ocorreu, né? Às vezes eu não acho, às vezes não tem relato, mas a ressonância magnética me mostra que houve já agressão, né? E isso mostra realmente que às vezes a clínica não vai ser super indicativa do momento que a doença começou, né? A gente vai ver Oi Camila, tudo bem? Como é que você tá? Prazer aqui, tem uma advogada na sala, Camila Andrade, tá presente aqui conosco. Um beijo, Camila. Então assim, quando o neurologista vê o paciente, a gente pode entender, né, pelo grau das alterações de ressonância magnética, até o quanto eu vou ter que ser pesado no sentido da escolha do tratamento, né? Porque eu preciso decidir o melhor tratamento para aquele paciente. É esse o ponto, tá? Então, olha só, eu vou responder algumas perguntas, temos uns 5 minutinhos aqui, né? Então, por exemplo, a Simone passou para mim aqui algumas perguntas, vou tentar acessar, né? Então, Patrícia perguntou assim, Patrícia estava querendo cicatrizes da Nimena, que eu digo, cicatrizes porque inflamou áreas do cérebro e elas ficam marcadas, as lesões do cérebro são cicatrizes, né? Mas vamos lá, Patrícia pergunta, paciente com esclerose múltipla pode botar silicone? Pode botar. Tenho muitos pacientes que eu já liberei. É interessante porque não precisa ter restrição de anestesia, tá? Então o cirurgião plástico é orientado que a paciente está livre para poder fazer a cirurgia. Só precisa não estar em vigência de nenhuma infecção, né? Para que também não seja feita a cirurgia num ambiente de infecção que não é correto, né? Luana, pode acontecer de não ter um diagnóstico fechado? Pode, Luana. A gente tem, às vezes, situações que são muito... que tendem para vários, ou 2 ou 3 diagnósticos possíveis, mas nós sabemos que aquele paciente é um paciente com uma doença neuroimune que demanda usar corticoide para combater a inflamação e, às vezes, remédio preventivo. Mas muitas vezes, existem casos que você não consegue taxar aquilo ali, né? Homologar aquilo ali com um diagnóstico preciso, porque isso pode vir com o tempo, né? As coisas vão mudando e a gente vai analisando o caso de forma repetitiva até ter todos os elementos para poder chegar a um diagnóstico concreto, tá? Maria, ansiedade e depressão pode desencadear surtos? Muita gente reclama que isso acontece, tá? E na verdade a medicina tem alguns trabalhos que analisam, né, a ação do estresse e tudo. Alguns trabalhos comentam que sim. A gente fica em dúvida se todo mundo aqui está envolvido em estresse, né? Todo mundo. Eu tô, vocês estão, Covid está solto, né? Então, são situações em que... como é que você vai falar que só o paciente que tenha estresse, só o paciente que desenvolveu esclerose múltipla foi por estresse, uma vez que todo mundo está se colocando em situações de estresse, né?
André, as pesquisas continuam nesses mesmos tempos da pandemia? Sim, as pesquisas continuam. Aqui no Brasil a gente está com, acho que a gente tem uma ou duas pesquisas em andamento lá no Hospital Universitário, mas as pesquisas continuam. O que eu vejo, o que eu não vejo é muita movimentação para iniciar novas pesquisas, tá? Nesse momento, eu não tenho nenhuma informação. Tem até uma pesquisa que propuseram lá no hospital para a gente está analisando o protocolo, então não sei se eles estão com intenção de começar isso durante o Covid. Evelyn, a vacina também pode desencadear a esclerose múltipla? Então, tem vacinas que ativam o sistema imune, normalmente vacinas de vírus vivo. Essas vacinas a gente não deve indicar para os pacientes. E aí, sempre há essa dúvida, essa sombra, enfim, esse questionamento, né, em relação a desencadear. Tem muito paciente que faz o seu primeiro surto de esclerose múltipla depois de uma vacinação, né? E por que isso? Porque, na verdade, quando você dá a vacina, você está estimulando o sistema imune dessa pessoa, né? E aí, se essa pessoa já tiver aquele bando de coisa que eu comentei, genética, fatores ambientais correlacionados e mais a vacina, aquilo ali pode ser o start, o gatilho para realmente a primeira manifestação inflamatória desse paciente. A Ana Cristina, a doença muda de padrão dependendo do tempo que ela se manifestou? Sim. É isso que eu comentei na diferenciação da forma surto-remissão para secundária progressiva. Você tem um risco, todo mundo que tem forma surto-remissão tem um risco de 50% de desenvolver uma forma secundária progressiva entre 10 a 15 anos de doença, caso não seja tratado. Tá? Então isso é com o tempo. Tá? Qual paciente de menor ou maior idade que você já atendeu? De menor idade que eu já atendi, sei lá, menos de 10 anos. De maior idade, 70. Não que foi diagnosticado com 70, né? Mas que esteja com 70, eu estou acompanhando, né? Acho que é isso. Pacientes com esclerose múltipla podem fazer vasectomia? Podem sim. Tá? O Gilson está perguntando sobre problemas de memória com formas secundárias progressivas. Então, esse é o ponto principal, Gilson. Obrigado por levantar essa bola. O que acontece? Quando você entra numa fase progressiva, as coisas que mais incomodam nessa fase é a marcha, a dificuldade de marcha, e o que incomoda bastante, sem dúvida, são as dificuldades cognitivas, principalmente memória de processamento. Memória de processamento, a habilidade que você tem de executar uma atividade de uma forma ágil, né? Imagina você que trabalha num escritório que tem 3, 4 funções, né? Fazer aquilo, organizar aquilo, conversar com o cliente, emitir documento. Então você está ali ligado no 220 resolvendo tudo. As alterações cognitivas normalmente são relacionadas à dificuldade de você conseguir orquestrar toda essa gama de obrigações, né? Gente, é isso. Estamos virando 1 hora de live. Eu queria agradecer. Eu vou continuar essa live na semana que vem. Vou abordar um pouco sobre como se escolher um tratamento, fator de prognóstico. Quais são os fatores de bom ou de mau prognóstico? Vocês entendem isso? Por exemplo, o paciente que chega para mim hoje, eu olho para ele, eu vejo que ele é um homem. Isso é bom ou isso é ruim para a doença? Vocês sabem? Vocês sabem? Se eu olho um paciente e vejo que ele é negro, isso é bom ou isso é ruim para a doença? Em termos de evolução, né? Em termos do que vai acontecer dali para frente. Então é isso. Eu acho que
fatores de prognóstico são interessantes da gente conversar para vocês compreenderem, né? Porque os fatores de prognóstico são fatores que vão fazer com que você identifique no seu paciente qual linha de tratamento você vai ter que ser melhor na sua escolha, né? E por aí vai, tem muita coisa para a gente conversar. Estou querendo convidar mais gente para participar aqui do nosso encontro. Estou vendo quem eu posso chamar. Deixem aí aqui no chat, aqui no chat a sugestão de vocês. O que é interessante, o que vocês gostariam, né? Deixa aqui, tá bom? Que a gente vai trabalhar isso, tá bom? Dr. Sérgio Gonçalves, meu amigo, meu advogado, que cuida dos meus pacientes, está na sala. Dr. Sérgio, prazer trabalhar com você. Os pacientes têm que conhecer você aí em casos de necessidade de buscar remédio. Isso tudo aí você é um ás. Tá bom? Tudo de bom, gente. Obrigado pela audiência. Obrigado. E vamos falar a última vez. Gratidão, tá? A palavra do momento é gratidão. Tá bom? Obrigado. Eu sou grato a vocês. E vamos que vamos. Tá bom? Grande beijo. Tudo de bom.